Quero, eu quero nesta manhã desejar as boas-vindas a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos nesta manhã estudar a palavra de Deus. Eu quero ter um momento de oração com você, pedindo a Deus que nos abençoe nesta caminhada, que nós possamos a cada dia depender exclusivamente de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, nesse momento, pela tua bondade, a tua fidelidade. Sabemos, ó Deus, que não há outro Deus no céu ou na terra além de ti. Tu és o único, digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, seja conosco. Ensina-nos, ó Deus, a fazermos somente a tua vontade. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais uma manhã, nesse domingo, de escola bíblica, podermos estar considerando a tua palavra como essencial, fundamental para as nossas vidas. Senhor, como é bom, Pai, falar contigo nesta manhã. Como é precioso, Deus, elevar as nossas vozes, elevar a voz ao Senhor, aos céus, e saber que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor tem cuidado como um Pai amoroso que é, tem cuidado de cada um de nós, os seus filhos. Deus, eu sei que tem muitas pessoas nesse planeta que ainda não têm como seu Pai. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, assim como o Senhor teve misericórdia de mim. E ajuda, Senhor, essas pessoas para a compreensão da tua palavra. Que a tua palavra seja pregada, Senhor, em todo o tempo. E o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, nós te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã com um lindo louvor. Grande é o Senhor. Não existe alguém tão grande como nosso Senhor Jesus Cristo. E logo depois nós estaremos aí estudando a palavra de Deus, e a temática de hoje é como vencer as tentações. Como você tem vencido as tentações? Como você tem se comportado diante das tentações que têm muitas das vezes assolado a nossa vida, uma, duas vezes no dia, três, ou seja, como você tem se comportado com relação a essa questão. Então vamos de louvor, vamos ter um momento de adoração, ok? E logo depois nós vamos considerar essa questão. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Levante sua voz, declare que Ele é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Oh, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor,
ao Senhor, meu irmão. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Aleluia. Seus olhos estão sobre mim. Suas mãos, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Estão sobre mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Nós vamos seguir com o estudo da palavra de Deus. Como vencer as tentações. Meus irmãos, eu sei que nós todos enfrentamos tentações. Não há exceção a esse ponto. Todo ser humano é tentado. E o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi tentado. E essa é a temática desta manhã. Como vencer as tentações. E é algo que nós precisamos considerar durante toda a nossa trajetória de vida neste mundo, porque certamente seremos afligidos, seremos tentados durante toda a jornada, durante toda a nossa peregrinação nessa terra. Mas vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41. Por favor, você pode nesse momento abrir a sua Bíblia, conferir o texto, Mateus 26 e o versículo de número 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então nós temos aqui duas dicas de suma importância para minha e para a sua consideração. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. É necessário vigiar. O que é vigiar? É cuidado, ter cuidado, estar atento, solícito e orar. Então, como vencer as tentações? Nós começamos já mostrando como que isso é possível. Vigiando e orando. Essas duas coisas, elas precisam estar juntas. Elas estão interligadas. Tá? Então, será que consigo? Acho que é uma pergunta necessária para nós nessa manhã. Será que eu consigo vencer as tentações? Talvez você fale, pastor, eu sou tentado e a maioria das vezes eu cedo às tentações. Ou não, eu sou tentado e eu tenho conseguido resistir firmemente às tentações. Glória a Deus por isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Essa palavra tentação, lá no original grego, que o Novo Testamento foi escrito, ela significa teste, provação, tentação para a prática do mal. Esse vocábulo pode indicar um teste difícil, uma prova, mas pode envolver a ideia de levar ao pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. E nós sabemos disso lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia diz que logo depois que Jesus ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo.
Só que diferente de todos os demais seres humanos, o Senhor Jesus, ele não cedeu à tentação. E talvez na sua cabeça, aí você pensando, imaginando, pastor, mas a tentação, você ser tentado, você não está pecando? Eu quero me antecipar a essa pergunta. O fato de você estar sendo tentado não significa que você está pecando. Não. Você peca quando você cede a essa tentação. Quando você dá lugar a essa tentação. Quando você sucumbe diante dessa tentação. Ok? Então, veja. Se eu estou sendo tentado, eu não estou pecando. Então, o que vai agora dimensionar, dirigir, vai ser a minha conduta diante dessa situação. Se eu vou ceder ao pecado ou se eu vou resistir e dizer não. Okay? Então, o Senhor Jesus ele foi tentado lá no deserto pelo diabo. E ele não cedeu em nenhum momento à tentação. Então, o Senhor Jesus, do princípio ao fim, nunca pecou. Palavra de engano nunca se achou em sua boca. Ok? Embora ele sofreu, embora ele estava sujeito ao pecado, ele não pecou. Ok? Então, muito bem. Já que isso ficou bem claro, Jesus ele enfrentou a tentação, ele citou, inclusive, as Escrituras, né? Está escrito. E é interessante que o diabo, quando ele tenta o Senhor Jesus, ele cita as Escrituras, levando o Filho de Deus a pecar. Tentando Jesus a pecar. Mas Jesus, ele cita, quando o diabo diz assim, olha, Jesus, você está tanto tempo aí sem comer, 40 dias. Manda que essas pedras que está aí diante de você, estou parafraseando o texto bíblico, irmãos, mande que essas pedras se transformem em pão. E o próprio Cristo, se utilizando da palavra de Deus, ele diz, está escrito também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí uma pergunta que fica aqui para nós, será que o diabo pode usar as escrituras para nos levar ao pecado? Sim. Ele vai pegar as escrituras, vai distorcer ao seu bel prazer, e se nós não conhecermos as escrituras como precisamos conhecer, nós podemos ceder. Nós podemos pecar contra o Senhor. Então, eu e você, nós precisamos fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? É estudar, é ler, é orar, é buscar a Deus. Essa é a lição que nós temos de todos os dias em nossa casa, em nosso lar. Para toda a vida. Ok? Então vamos lá. Nós precisamos, meus irmãos, compreender bem essa questão, né? E claro que a Bíblia vai nos dar todo o norte, toda a direção para que isso seja claro para nós, né? Nós precisamos estudar com interesse esse assunto e também com responsabilidade. Aprender a resistir à tentação e enfrentá-la com segurança. E só a palavra de Deus vai nos asseverar, vai nos garantir, vai nos dar toda a condição necessária para nós podermos fazer isso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é: conheça o autor da tentação. Esse é o ponto de partida que nós precisamos considerar. Conhecer o autor da tentação. Lá em Mateus capítulo 1, e eu gostaria que você, se possível, abra lá a sua Bíblia, embora eu já citei, mas eu vou fazer a leitura do texto. Mateus 4:1 diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Eu não sei se aí na sua tradução está com a letra maiúscula. O Espírito Santo leva o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E aí o tentador veio e lhe disse, né? O tentador ele se apresenta no momento mais conveniente a ele, certo? E isso acontece também conosco, ok? Então, Jesus ele foi tentado
pelo diabo. Então, quem é o autor da tentação? Resposta: Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. A palavra diabo, o seu significado é acusador, ok? Então, vamos lá. Já que você sabe agora quem é o autor da tentação, tá? Esse endereço não muda, é sempre o diabo, tá bom? Então, vamos estar atentos. E aí nós temos vários textos bíblicos, como 1 Crônicas 21, versículo 1, João capítulo 13, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Depois você pode fazer a leitura desse texto, tá bom? Devido ao tempo aqui, eu preciso ser um pouco sucinto, tá bom? Com relação às passagens bíblicas. A ocupação do diabo é a tentação, e ele é ousado. Chegou a tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. O diabo tenta a todos, não há exceção. Alguns, quando tentados, pensam que já pecaram. Outros tratam a tentação com indiferença e acabam caindo na armadilha do diabo. O apóstolo Pedro se descuidou e caiu na peneira do diabo. Lucas 22, versículo 31 e versículo 54 ao 62. Cuidado. Fique atento, certo? Então você e eu, nós precisamos estar atentos às ciladas do diabo. E agora, já que você sabe quem é o autor da tentação, nós precisamos conhecer as fontes da tentação. Quais são as fontes da tentação? Pois bem, a tentação para a prática do mal, ou seja, para o pecado, vem de 3 direções de Satanás. Vem de 3 direções. Primeiro, de Satanás, tá? Da carne e do mundo. E esses são os nossos 3 inimigos, conforme Tiago, capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ok? Então nós temos aí 3 situações que nós precisamos considerar. Nós não podemos ser negligentes. Primeiro, Satanás, ou o diabo. Segundo, a carne. E terceiro, o mundo. Esses estão sempre lutando, militando contra a nossa alma, contra a nossa vida. Então vamos destacar aqui primeiro Satanás ou o diabo. Primeiro ponto a considerar. A Bíblia mostra que o diabo é o autor da tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1, fica ali evidente, claro, para nós que isso é uma realidade. Ele é a fonte da tentação para o pecado. Ele deu origem ao pecado por meio da desobediência. E nós conhecemos muito bem esse relato bíblico no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, qual é a profissão, né? A profissão de Satanás? Sua profissão é tentador. Sua função é tentar as pessoas. Sua vitória é quando as pessoas cedem à tentação. Então ele tem vitória. Quando eu e você cedemos à tentação, ele acabou de ter êxito. Sua derrota é quando as pessoas vencem a tentação. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem tem sofrido as investidas do diabo. Ele tentou todos os personagens bíblicos que nós temos aí na narrativa bíblica. Uns saíram vitoriosos e outros saíram derrotados, sofrendo toda sorte de calamidades. Lá no capítulo 3 de Gênesis, como eu acabei de mencionar, ao capítulo 20 do livro do Apocalipse, ou seja, do capítulo 3 ao capítulo 20, discorrendo de todos os 66 livros, encontramos Satanás sob diferentes nomes, agindo entre os homens, levando-os ao pecado. Tá? Eu vou destacar aqui alguns, tá? Rapidamente, né? Fazendo menção a Satanás.
ele é identificado na Bíblia como Lúcifer, né? Lá em Isaías 14:12, chamado de Lúcifer, a estrela da manhã, chamado de dragão, a antiga serpente, pai da mentira, João 8:44. Então, há vários nomes que apontam para Satanás, ou o diabo, ok? Então, nós temos aí na narrativa bíblica várias questões apontando nesse sentido, né? Então, ele atrai o homem para o mal, ele causa a morte, cega a mente, 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, veja, a ação de Satanás, ela está sempre buscando trazer a morte, a desgraça, o prejuízo para o ser humano. E nós precisamos estar atento a isso, tá bom? Não se esqueça que outrora nós estávamos debaixo das potestades, nós estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar, de acordo com Efésios 2. Nós vivíamos na desobediência, seguindo a Satanás e toda a sua filosofia de morte, tá? Mas em Cristo Jesus nós saímos do império das trevas e agora estamos na luz, andando com Cristo. E agora o nosso Senhor deixou de ser Satanás. O nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, saímos da morte para a vida. Louvado seja o nome de Jesus por tudo isso. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você dá para imaginar um pouquinho? Vamos imaginar a seguinte questão. Você está andando pela rua, sozinho, não tem ninguém na rua, aproveitando aí esse tempo de quarentena, você sai para ir no mercado e você vai a pé no mercado, e de repente, na mesma calçada que você está indo, lá vem um leão. E esse leão, ele vem na sua direção. Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua atitude? Pastor, eu sairia correndo. Talvez essa também seria a minha atitude, de sair correndo. E a palavra de Deus aqui faz uma boa alusão, né? Mostrando aqui que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. E ele só vai encontrar essa pessoa para devorar, para causar dano, se essa pessoa ela não está atenta ao que está logo no início desse versículo. Se é uma pessoa que não está sóbria, uma pessoa que não está vigilante. E como que eu posso, pastor, não estar sóbrio? Você sabe que, por exemplo, uma pessoa que bebe, um alcoólatra, ele quando está bêbado, ele perde muito das suas faculdades mentais. A sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de sentir. E então fica tudo afetado. Então, quando estou me referindo aqui, eu preciso me referir ao cristão, porque Pedro está escrevendo para cristãos e não para o incrédulo, para o ímpio, mas para o cristão, aquele que nasceu de novo. Pedro está advertindo, olha, sede sóbrios e vigilantes. Ele não está falando nada diferente do que Jesus disse lá em Mateus, irmãos, que nós lemos no início. Vigiai e orai. Ok? Então, é a mesma ideia. Então, você estará sóbrio e estará vigilante quando você está todos os dias orando em comunhão com o Pai, lendo as Escrituras, atento à ação de Satanás. Porque quando eu e você estamos em comunhão com o nosso Deus, buscando continuamente, diariamente, nós estamos exatamente vivendo isso, sendo sóbrio e vigilante. Quando o cristão ele deixa de orar, ele deixa de buscar a Deus através da leitura, do estudo da palavra de Deus, ele está negligenciando isso. Logo, ele estará o seu acesso estará dando aí, abrindo brechas para a ação de Satanás. Dando aí brecha para Satanás. E Paulo escrevendo uma das suas cartas, ele escreve aos Efésios, ele diz assim,
escrevendo à igreja de Éfeso: não deis lugar ao diabo. Isso é interessante. Não deis lugar ao diabo. Por que ele está dizendo isso? E lembrando, irmãos, Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso. Aqueles irmãos que estavam caminhando na fé com Jesus, aqueles irmãos que haviam nascido de novo, aqueles irmãos que estavam buscando viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. E ele diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não dê lugar às tentações, não ceda às tentações. Pois bem, eu já falei, me permita ser repetitiva. A repetição é didática para o nosso aprendizado. Não deis lugar. Ore, leia, estude a palavra de Deus. Não se aparte do livro da lei, foi a orientação que Deus disse para Josué, depois da morte de Moisés. Não se aparte do livro da lei, Moisés. Ou melhor, Josué. Medita nele de dia e de noite. Porque da mesma forma que eu fui com Moisés, Josué, eu serei com você. Não é diferente, meus irmãos, para conosco hoje. Nós precisamos buscar, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Pois bem, esse então é Satanás ou o diabo. Ok? Sua profissão é ser tentador, sua função é tentar as pessoas, a sua vitória está quando as pessoas cedem à tentação, sua derrota é quando as pessoas vencem a tentação. Agora vamos falar rapidamente um pouquinho sobre a carne. Olha, irmãos, isso não é coisa fácil. Ok? Satanás também não é fácil, mas a nossa carne é complicada. É outra fonte de tentação. E nós precisamos entender isso. Quando o pecado entrou no mundo, o homem herdou uma natureza depravada, que se opõe a Deus e está inclinada para o mal. No Novo Testamento, essa natureza pecaminosa é chamada de carne. Ela é responsável pela tendência humana de viver de acordo com os desejos da carne. Leia lá Gálatas, capítulo 5, e eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura desse texto. Pelo menos esse texto, irmãos, eu preciso que ele é chave para a nossa compreensão. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Preste atenção, por favor. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Deixem que o Espírito aí, só lembrando, é o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou andando na direção oposta, ou seja, seguindo os prazeres da carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. O tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros, extremamente claros. Quais são aí os desejos da natureza humana? Os resultados que são extremamente claros. Então vamos lá. Primeiro, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Aqui estão as obras da carne, os desejos da nossa carne. Eles estão presentes em nossa natureza pecaminosa. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre essa questão, mas nós precisamos entender essa dimensão
essa questão propriamente, dessa luta que existe diariamente, que é uma outra fonte de tentação, a nossa carne que ela sempre vai militar contra o Espírito Santo, e nós precisamos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos mortificar a nossa carne, ok? Então, nós vamos entender melhor essa questão. Por ocasião da conversão, fique atento aqui, ó, um ponto importante. Por ocasião da conversão, o crente nasce de novo. É o que está registrado lá em João capítulo 3, versículo 3. E 2 Coríntios 5,17. Então, quando o crente ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, que entra em conflito com a velha natureza. Tá certo? A vida cristã é uma guerra. É o que está escrito lá em Efésios 6:12. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Paulo diz aos Gálatas aqui no capítulo 5, versículo 24, ele diz: e os que são de Jesus Cristo, e os que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Ok? Então, eu gosto muito do texto bíblico também de Gálatas 2:20. É um texto clássico para mim, né? Que sempre eu busco ter esse versículo bem no centro do meu coração. E é naquele momento em que a carne ela quer prevalecer, ela quer exercer domínio. E aí eu olho, irmãos. Aí eu me lembro desta passagem bíblica, não só Gálatas 5:24, mas Gálatas 2, versículo de número 20. Olha o que diz aí. Nós precisamos lembrar o nosso coração todos os dias sobre isso. Naquele momento de oração em que nós agendamos um horário. E aí a nossa carne diz, não, hoje não. Hoje você está tão bem, para que você vai orar? Você tem tanta coisa para fazer. Por que você vai orar? Vai fazer suas coisas. Você está tão cansado, você trabalhou o dia inteiro, você está tão enfadado. Para que orar? A sua carne falando. E aí, meus irmãos, eu me lembro desse texto, Gálatas 2:20. Olha o que está escrito. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado. Eu e você, nós fomos crucificados, irmãos, para uma nova vida. Nós precisamos lembrar o nosso coração diariamente sobre essa verdade. E aplicar essa verdade ao nosso próprio coração e dizer, Deus, eu estou crucificado com Cristo, eu estou cansado sim, mas eu vou orar, porque é o meu melhor momento, é o melhor momento do meu dia, é estar de joelho, buscando o Senhor. Meu irmão, precisamos lutar todos os dias essa guerra espiritual. Cuidado, não vacile na fé. Vamos orar. Ontem, irmãos, nós tivemos um tempo tão especial, uma mini vigília das 9 da noite às 10 da noite, um tempo tão especial de oração, irmão. Como foi benéfico, como foi bênção. Vamos adorar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos lutar. Essa luta, eu tenho uma boa notícia para você. Essa luta, ela vai durar toda a vida. Mas o Senhor Jesus é conosco. Fui crucificado com Cristo. Agora eu ando com Cristo. Agora eu sou propriedade de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Você não está sozinho na luta contra o pecado. O Espírito Santo, que habita em você, ele estará junto de você a cada momento, te capacitando, te dirigindo a dizer não ao pecado. Um outro inimigo que nós precisamos considerar, além do diabo, além da nossa própria carne, é o mundo. Ok? Então vamos considerar. Não se trata do mundo físico, né? Às vezes a gente fala mundo, a pessoa pensa que é o globo terrestre. Não é essa a ideia. Mas do sistema do mundo. O nosso inimigo é o mundo, então o sistema desse mundo. Isto é,
seu jeito, sua maneira, seus valores. O apóstolo João adverte, lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo tenta você, levando a conformidade com seus padrões. O apóstolo Paulo, aos crentes de Roma, implora, e não vos conformeis com esse século. Romanos 12, versículo 2. Com isso, Paulo queria dizer, por favor, não façam o que as pessoas que não têm Cristo fazem. Sejam diferentes, façam diferença. O mundo seduz você, levando a se envergonhar de ser crente, a pensar e a fazer o que todos pensam e fazem e acham que tudo é bom. Tudo está certo, tudo é normal. Há uma frase que diz, quando todos fazem errado, o errado vira certo. Esse modo de pensar é que está errado. Esse mundo é formado por uma sociedade decaída e ateia. Cuidado, não ameis o mundo, nem vos conformeis com ele. Irmãos, é triste você perceber, você observar, que tem muito crente que está mais preocupado, tem muito discípulo de Jesus. Eu não gosto muito de usar esse termo crente, porque até o diabo é crente, né? Inclusive ele acredita em tudo, o problema é que ele não obedece a nada. Mas eu vou usar o termo discípulo, ok? Então, o discípulo de Jesus, ele não pode se conformar com o mundo e nem buscar viver uma vida que agrada o sistema do mundo. Não dá para você conjugar essas duas coisas. Viver de acordo com o mundo e viver de acordo com a vontade de Deus. É uma coisa ou outra. Não dá para você conjugar essas duas questões, porque elas são totalmente contrárias, arbitrárias. Então, ou eu, como discípulo de Jesus, ou discípula, ou eu vou andar em conformidade com a vontade de Deus, lutando contra o diabo, contra as tentações, fazendo morrer, mortificando a cada dia a minha carne, conforme Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa, ou, e ainda lutando contra o sistema desse mundo, que tenta colocar o discípulo de Jesus dentro de uma lata de sardinha e moldá-lo ao sistema. Meu irmão, não se preocupa em agradar ninguém nesse mundo. Se preocupe sim em viver uma vida em concordância com a palavra de Deus. Com a palavra. Esta deve ser sempre a nossa preocupação. Ok? Mesmo quando nós vamos, como consequência disso, arrumar alguns inimigos. No sentido da pessoa não concordar com a prática de sua vida, com aquilo que você fala. Não se esqueça, perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, porque eles falavam a verdade, porque eles viviam a verdade. Ok? Então não pense que será diferente com você, que é um discípulo autêntico, verdadeiro do Senhor Jesus. Ok? Logicamente, meus irmãos, precisamos pregar o evangelho com amor, como os apóstolos e o próprio Cristo fez. Ok? Nós precisamos amar as pessoas, amar os nossos inimigos. Essa é a conduta do discípulo de Jesus. Ok? Mas mesmo quando nós fazemos isso, podemos ser odiados, podemos ser perseguidos. Conforme Mateus capítulo 5, nós precisamos se alegrar, porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurado é quando nós sofremos perseguição por causa do nome dele. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você tem lutado contra a tentação, contra o diabo, se você tem lutado a cada dia com a sua carne, fazendo-a morrer, buscando a Deus, lutando contra esse sistema do mundo, eu só quero lhe parabenizar e te encorajar nesta manhã. Vamos seguir em frente. Vamos continuar lutando, meus irmãos, porque a vitória é certa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nós já falamos sobre o autor da tentação, nós falamos sobre conheça as fontes da tentação. Então, quais são as fontes da tentação? O diabo, a carne e o mundo.
que tem a ver com o sistema do mundo, ok? Qual é o caminho para a vitória? O que nós devemos fazer para ter vitória? Qual é o caminho que nós precisamos trilhar para obtermos a vitória? Pois bem, para vencer o diabo, a vitória sobre as forças espirituais do mal vem quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, conforme nós temos lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo de número 18. Observe que cada peça dessa armadura está ligada a uma parte do nosso corpo, como de um soldado. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Mas sem a armadura de Deus você não conseguirá resistir ao inimigo. Outro fator importante é que nós não temos forças para vencer o diabo. E isso precisa ficar bem claro. Eu vejo tanta gente dizendo assim, talvez por ignorância, falta de conhecimento, dizendo assim, eu estou pisando na cabeça do diabo. Aí no dia seguinte a pessoa está fazendo tudo contrário àquilo que Deus ensina em sua palavra. Então é uma arbitrariedade, né? Então nós precisamos entender isso. A Bíblia ensina que a vitória sobre o mal foi conquistada por Cristo Jesus na cruz, ok? Colossenses 2,15. Veja que a força não está em mim para vencer o diabo, porque eu não tenho essa capacidade, nem você. Mas veja, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, meu irmão. Capítulo 2, versículo 15. Olha que palavra poderosa ao seu coração nesta manhã. Diz assim, ó, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Oh, glória a Deus! Na cruz, Jesus venceu o diabo. E nós temos garantia de vitória na pessoa de Jesus Cristo. Isso traz uma alegria indizível ao meu coração e penso também que ao seu coração nesta manhã. E na oração modelo que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou a pedir ao Pai da seguinte forma: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu gosto muito dessa citação de A.W. Tozer, pastor A.W. Tozer, que diz assim: nós nos mantemos na vitória de Cristo. Nós nos mantemos na vitória de Cristo. Se não for assim, irmão, nós não temos nenhuma vitória. Lembre-se, tudo depende de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, devo andar conforme as suas orientações. E eu venço, sim, o diabo. Sim, eu venço a carne. Sim, eu venço o mundo. Sim, mas é em Cristo. Sem Cristo, eu não consigo ter vitória em nenhuma dessas áreas. Eu posso até tentar, mas vou tentar em vão. Não vou conseguir, ok? Então, para vencer o diabo, você precisa entender isso. E para vencer a carne, o que nós precisamos fazer? A recomendação do apóstolo é esta: não satisfaça os desejos da carne, ou seja, crucifique a carne, faça morrer a sua natureza terrena, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16, que eu já li. Mas eu quero convidar você a ler ainda Colossenses capítulo 3. Por favor, vamos à palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Colossenses 3:5 diz assim, queridos: portanto, presta atenção aqui. Se você guardar pelo menos esse versículo no seu coração esta manhã, meu irmão, glória a Deus por isso. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas, ou em outra tradução, a natureza pecaminosa. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Onde é que está isso? Paulo está dando endereço. Está dentro de vocês.
Está dentro do discípulo de Jesus. É o discípulo de Jesus que tem que fazer morrer a cada dia a natureza pecaminosa. Mas como? Olha o que ele diz aqui, algumas dicas preciosas, irmãos, que nós precisamos fazer na dependência, na direção, em submissão ao Espírito Santo. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E aqui é uma palavra de advertência logo depois. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Aí o versículo 7, ele lembra os crentes lá de Colossos, e ele diz, olha, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Vocês viviam assim antes. Então o discípulo de Jesus, ele não vive mais dessa forma. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que vive exatamente assim, diz que é crente. Ele pode até dizer que é crente. Agora, se ele nasceu de novo, é outra história. Ok? Então veja, o nascido de novo, ele está sempre lutando contra o pecado. Uma pessoa que está bem confortável com o pecado é um sinal claro que possivelmente essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa ainda não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não se enganem. Ok? Então ele diz, olha, versículo 7, vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Né? Quanto cristão, quantos discípulos de Jesus que têm palavras obscenas, vive falando palavrões, meu irmão, isso não faz mais parte da sua vida. Peça ao Espírito Santo para apagar esse pecado da sua vida. Lute contra esse pecado. Ok? Então nós somos advertidos. E aí ele continua dizendo aqui, olha o versículo 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Que interessante. Ah, mas é uma mentirinha. Ah, essa mentirinha, ela está associada ao diabo. Não existe mentira santa. Nós precisamos entender isso. Toda mentira é pecado. Ah, eu estou mentindo para um bem maior. Não existe isso. Toda mentira é pecado. Fale a verdade, mesmo que ela doa, mas fale a verdade em amor. E para fechar esse pensamento aqui, ele diz, versículo 10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Amém? Muito bem. Então, eu penso que você entendeu aí a ideia, o que nós precisamos fazer, como que nós precisamos nos comportar diante dessas questões. E por último, aqui, irmãos, falando aqui, nós já falamos aqui sobre essa questão, né, abordando a questão aí da carne. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de vencer o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa se lembrar de que o amor envolve sentimento e comportamento. A dedicação é que vai determinar quanto eu vou amar. Se o exemplo investido, se o tempo, melhor dizendo, se o tempo investido com a igreja, com a Bíblia e com a obra de Deus é menor que o tempo que gasto com as coisas do mundo, é sinal que o amor ao mundo está sendo maior. É importante nós pensarmos sobre isso, irmãos. Porque isso está tão associado à nossa vida, no sentido de passar desapercebido, que nós precisamos ter discernimento espiritual para não cairmos nesse engano. Olha só, vamos imaginar uma pessoa que trabalha, sai de casa às 6 horas da manhã e chega em casa por volta das 18 horas. Então essa pessoa ela tem uma rotina de vida,
talvez seja um homem ou seja uma mulher casado ou até mesmo solteiro. Ele tem uma rotina, ele tem atividades. E aí, geralmente, o que que acontece? Na minha experiência, isso também aconteceu comigo e eu precisei me posicionar com relação a isso. Nós trabalhamos a semana inteira e chega no final de semana, nós estamos cansados. Nós queremos, por exemplo, no domingo pela manhã, um domingo gostoso como esse que está acontecendo aqui em Juazeiro, o céu está sobremodo coberto de nuvens, uma temperatura gostosa. E aí você gostaria de ficar na cama, dormir no domingo até 10, 11 horas da manhã. Mas aí, meus irmãos, eu lembro, e você lembra que pela manhã, na segunda-feira, ou na terça, ou durante a semana, você acorda 5:30 da manhã, você acorda 6 horas da manhã para ir ao trabalho, para ganhar o pão de cada dia. E você levanta, você faz isso com alegria porque você sabe que disso depende a manutenção da sua vida e de sua família. Mas aí quando chega no domingo, que é o dia de você estar na casa de Deus, estudando a Bíblia com os irmãos, e aí você diz: "Não, eu vou descansar". Às vezes nós não tomamos o cuidado devido, talvez dormir no sábado mais cedo, para podermos ter mais tempo para descansar. Às vezes vamos dormir no sábado, meia-noite, 1 hora da manhã, e aí 2 horas da manhã e não consegue levantar 7, 8 horas da manhã para estar na escola bíblica às 9 horas. Dando o exemplo da Manancial, talvez a sua escola bíblica na sua igreja seja às 8 horas da manhã ou às 10, não importa. Mas você precisa se disciplinar e valorizar esses momentos, irmãos. O culto à noite na sua igreja, estar junto, culto de oração. Nós priorizamos tanto o nosso trabalho, porque nós sabemos que dali vem o sustento para a nossa família. E a questão da nossa alma? Como fica a nossa alma em meio a todas essas questões? Não se esqueça, nós somos preciosos para Deus. E como filhos, nós precisamos obedecer ao Pai. Nós precisamos seguir toda a orientação que Deus nos dá em sua palavra. Eu não posso, meus irmãos, estar confortável simplesmente com aquilo que eu estou vivendo, achando que eu já estou praticando tudo o que Deus ensina. Não estou. Estou longe disso. Cada dia eu e você somos desafiados a nos conformar à imagem de Cristo, a ser uma pessoa que se identifica cada dia mais com Jesus, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de viver. Nós somos desafiados a isso, irmãos. E olha para a sua trajetória de vida, olha para a sua caminhada cristã. Eu não estou confortável com a minha vida cristã, mas pastor, o senhor é pastor e não está. Não estou, irmãos. Ore por mim. Ore por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso melhorar. Eu preciso depender mais de Deus. Talvez seja a sua situação. Você precisa depender mais de Deus. Aprender a cada dia a confiar mais em Deus. Crescer em fé e conhecimento. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Por quê? Quando eu olho para as Escrituras, existe um longo caminho ainda pela frente para que eu possa percorrer. E o que significa dizer o seguinte, irmãos? Nunca esteja conformado, achando que o que você está fazendo já está bom, porque não está. Achando que a sua vida de oração já está excelente, porque não está, pode melhorar. Pensar que a sua vida de estudo, de meditação na palavra de Deus já está bem. Não está, precisa melhorar. Imagine um profissional da área de saúde, hoje como nós temos. Esse profissional, ele estudou, um médico, um especialista em uma determinada área, ele estudou pelo menos 8 anos. E depois disso, todos os dias ele tem que estudar, se atualizar. E a palavra de Deus? Quanto mais eu e você bebemos dessa fonte, mais nós entendemos que precisamos beber, que precisamos aprender, que precisamos praticar para toda a vida. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem lutado,
que tem buscado viver isso, irmãos. Eu e você, nós não somos perfeitos. Eu sei disso. Mas nós estamos caminhando nessa estrada em direção aos céus. Nós estamos andando, nós somos peregrinos nessa terra e estamos cada dia nos conformando, não ao mundo, não ao sistema do mundo, não a Satanás, não à nossa carne, mas nós estamos nos conformando à imagem de Cristo, através da palavra, da sua palavra revelada. É isso que Deus está fazendo em nós, através do seu Espírito Santo. Na oração de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa foi a oração de Jesus. Então aprendemos que a solução não é sair do mundo, mas sermos guardados das suas influências. Como nós podemos ser guardados? Se nós andarmos em comunhão, em conformidade com a sua palavra e com a sua vontade. Muito bem, vamos só recapitular o que você aprendeu nesta manhã de domingo, 26 de abril de 2020. O que foi que você aprendeu nesta manhã? Você pode colocar aí embaixo, aí você pode deixar o seu comentário. Eu aprendi isso. Eu aprendi aquilo. Eu aprendi que eu preciso fazer isso. Coloque aí, meu irmão. Deixa aí o seu comentário. Um breve comentário, tá bom? Não precisa escrever um livro, claro. Mas se quiser escrever um livro sobre esse assunto, fica a dica. É um excelente assunto. Nós temos tantos livros aí falando de autoajuda, né? Que tal, quem sabe, se Deus me der a graça um dia de escrever um livro sobre essa questão, né? Tão importante. Eu não preciso de autoajuda, eu preciso de ajuda do alto para conseguir a cada dia vencer o pecado. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos disso. Amém? Então coloque aí, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Vai ser bênção na sua vida, tá bom? O que foi que nós aprendemos hoje? Primeiro, eu aprendi e você aprendeu que a tentação ela existe. É real. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Segunda coisa que nós aprendemos nessa manhã é que Satanás, o diabo, é o autor da tentação. Ok? Nós aprendemos também que a tentação vem através de Satanás, da carne e do mundo. Então, nós temos aí essas três fontes de onde pode se originar a tentação: o diabo, a carne e o mundo, ok? E por último, a Bíblia mostra o caminho da vitória sobre a tentação. Glória a Deus por isso, porque nós temos um caminho a percorrer, nós temos um caminho a seguir. E com a orientação e na dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer. E um dia, meus irmãos, estaremos todos reunidos diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus. Haverá ali povos de todas as etnias, línguas, nações, reunidos diante do Cordeiro. Louvado seja Deus. A minha oração é que nós, eu e você, estejamos com o Senhor e habitaremos com o Senhor para sempre. É o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a seguir, ele diz. Então nós precisamos cultivar, perseverar em comunhão com o Senhor. Que Deus possa a cada dia te abençoar. Que a cada dia o Senhor possa te ajudar nessa caminhada. Que você possa a cada dia ser um discípulo obediente. Um discípulo que não está satisfeito com a sua própria vida, mas que está a cada dia lembrando ao seu coração que você foi crucificado com Cristo. E a vida que agora você vive, vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Nós precisamos mencionar isso, lembrar o nosso coração de tudo isso, para a glória de Deus. Ok? Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nesta manhã e logo depois nós estaremos orando. Ok? Vamos louvar, vamos exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor.
sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Sim, Senhor. Nesta manhã eu quero te agradecer, porque Tu és fiel, sim. Tu és poderoso, sim. E nós dependemos de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter ido à cruz pelos meus pecados. Por amor, o Senhor se entregou por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Que a cada dia possamos nos conformar à imagem de Cristo. Que a cada dia o Senhor reine absolutamente em nós, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida, assim como é feita a Tua vontade nos céus. Que o meu coração esteja aberto para que o Senhor reine de forma absoluta. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, da Igreja Batista Manancial, da nossa congregação Batista Pão da Vida. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos espalhados pelo Ceará, São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade. Nos ajuda a amar a Tua palavra, a estudá-la. Senhor, nos ajuda na nossa caminhada de oração, que nós possamos dizer não à nossa carne, não à nossa própria vontade, para fazermos a Tua vontade. Senhor, essa é a nossa oração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, nossos irmãos que estão acompanhando aí de São Paulo, né, do Pernambuco, né, também, né, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Nós falamos hoje de como vencer as tentações. Na quarta-feira eu estarei falando às 19 horas, como já é de costume na próxima live, falando sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Como que a igreja pode e deve se comportar em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo? Entendermos nas Escrituras
e pelas Escrituras, o que é a igreja? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Obviamente, eu não vou esgotar o assunto, como o assunto em pauta levantado hoje, eu não esgotei o assunto, tem muita coisa, irmãos, que precisava ainda ser considerado, mas por conta do tempo, né? Quem sabe nós podemos voltar em um outro momento e falarmos mais, nos aprofundarmos mais nessa questão, tá? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero convidar vocês para logo mais à noite, às 18h30, acompanhar o nosso culto, né, que será transmitido pelo Facebook. Quero lembrar também que esse momento aqui, essa escola bíblica de hoje, eu estou gravando também e logo estará disponível no canal no YouTube, onde você pode acessar a qualquer momento, ok? Então vai estar disponibilizado no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, que o Senhor Jesus Cristo possa a cada dia lhe dirigir e que você e eu possamos a cada dia nos submetermos à sua orientação, ao seu cuidado e ao seu amor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Um excelente dia na presença de Cristo Jesus. Um abraço. Ele agradar teu coração. Oh, bem, não te